Espero que esteja tudo bem com vocês. Como vocês já sabem, eu me chamo Elias Lino e sou o professor de filosofia de vocês. E hoje eu gostaria de falar a respeito de filosofia da ciência e política, ou seja, né, a relação entre ciência e o poder, ok? Isso está super em voga no Brasil atualmente, sobretudo porque a gente está vendo cada vez mais que a ciência não é independente da política, não é independente do poder, e o poder, por sua vez, se apoia na ciência. Então tá tudo muito imiscuído, ou seja, está tudo muito junto, ok? Para isso, a gente vai começar com a percepção de cientificismo, ou seja, aquela ideia de que qualquer conhecimento só é válido se for científico. Isso é correto? Isso é plausível? Primeiro de tudo, me parece muito chato, né? Assim, você está contando, sei lá, por exemplo, está contando um filme para alguém, e aí alguém diz assim, como é que pode? No espaço não tem som, porque que as árvores disparam e faz barulho, né? Então assim, dane-se, cara, isso não é ciência, isso é entretenimento. Então, a gente tem, primeiro de tudo, a gente tem que saber que o âmbito da ciência, a gente já viu isso em aulas passadas, né? Em anos passados, né? Cada área do conhecimento tenha o seu campo de atuação, né? Então, não tem coisa mais chata do que a pessoa que quer que tudo tenha uma explicação científica. Isso é muito chato. Às vezes a gente não quer explicação científica, a gente quer uma explicação mitológica, uma explicação artística, uma explicação que vem do sobrenatural, mas a gente não quer ciência, ok? Então, podemos partir desse pressuposto aí. Para além disso, a gente tem um movimento chamado positivismo, que foi iniciado por um filósofo francês chamado Auguste Comte, né? Então, Comte, ele é o criador desse movimento, né, positivismo, ou positivista, e isso influenciou tanto o Brasil que o lema positivista está num símbolo nacional, né? Aquele lema que tem na bandeira nacional, né, ordem e progresso, é um lema positivista, ok? Então, ele influenciou muito aqui no Brasil. Então, ele, quando fez uma análise da história da humanidade, ele dizia que a humanidade passaria ou estava passando por 3 estágios ou 3 estados, né? Que seria primeiro um estado teológico, em que as explicações a respeito dos fenômenos da natureza seriam explicações ainda muito ingênuas e através de narrativas sobrenaturais, né? E aí ele inclui, né, nesse caso, ele inclui as mitologias e as religiões, né? Aí depois disso, a humanidade chegaria ao segundo estágio, ou segundo estado, que seria o estado metafísico, em que as explicações já não seriam através da religiosidade ou através da mitologia, e já seriam através de forças abstratas, né? Talvez, o que ele queria dizer com isso, talvez seriam conceitos, né? Mas ainda não seria científico, seria o âmbito da filosofia. E aí, finalmente, né, chegaria ao último estágio, né, o estágio de evolução da humanidade, ele trata isso como uma evolução, né, que seria o estado ou estágio positivo ou positivista, que seria que as explicações dos fenômenos da natureza seriam através da ciência. A ciência seria a explicação máxima de todo e qualquer evento, né? Por isso, cientificismo. E aí ele queria, né, ele queria pegar, né, esse conceito de ciência, das ciências naturais, né, e levar para as ciências humanas, né? Para ele, as ciências naturais eram regidas por leis universais a partir do conceito de gravidade, e aí a partir do conceito de gravidade teria uma cadeia, né, de causa e efeito, que a gente chama de causalidade. Então, tudo seria explicado através disso, né? Conceito de gravidade e uma relação de causa e efeito. Pegando esse método e levando para as ciências humanas, ele teria um conceito central, que seria o conceito de ordem, né? E aí, a partir desse conceito de ordem, criaria-se uma cadeia de causa e efeito explicando todos os fenômenos sociais, ou seja, todos os fenômenos humanos. E isso levaria ao progresso. Por isso, na bandeira nacional tem, né, ordem e progresso.
esses seriam os 3 estágios da evolução humana, segundo o Auguste Comte, né? Filósofo do final do século XVIII e início do século XIX. Além disso, tem as questões de neutralidade da ciência. Será que a ciência realmente ela é neutra? Ou seja, o único objetivo dela é aumentar o conhecimento, ou ela tem outros objetivos, se ela é boa ou ela é má, né? Então, muitas pessoas, né, muitos filósofos da ciência respondem que ela não é nem boa nem má, e aí outros já dizem que a ciência ela tem que ter consciência, porque senão, se ela não tiver consciência, ela vai fatalmente, né, produzir efeitos negativos, vai produzir efeitos maléficos. E aí, algumas pessoas, para se defender, dizem, não, a ciência em si, ela só busca aumentar o conhecimento. O uso dela é que pode ser bom ou ruim. Aí o uso já não é mais da ciência, já é da que eles chamam, o que se teoriza como tecnociência, ou seja, o uso da ciência, que a gente também hoje pode traduzir por tecnologia. Então, a ciência em si, ela só busca aumentar o conhecimento. Aí o uso dela, que é uma tecnologia, é que pode ser bom ou mal. Um exemplo é energia nuclear, né? Você pode estudar o átomo, né? Fissão e fusão, para se obter energia. E aí essa energia pode ser para obter energia, e aí isso é bom, né? Ou pode ser para produzir arma de destruição em massa. E isso é ruim, né? Isso é só um exemplo, mas tem vários outros. Então, uma das defesas, né, que se diz que a ciência em si é neutra, é isso, que ela só busca aumentar o conhecimento. O uso dela, que aí é a tecnociência ou tecnologia, é que pode ser bom ou ruim, né? Então, aí essa crítica, né, começou no século XX, né, de criticar essa neutralidade da ciência. Dizer, olha, a ciência ela não pode ser neutra, a ciência ela tem que ter consciência, ela tem que saber para onde ela está indo, né? Senão ela fatalmente vai produzir efeitos nefastos, efeitos negativos. Então, e aí essa consciência que se produz na ciência é através de sociedade civil organizada e através da política, né? O poder interferindo na ciência, para dizer para ela que ela não pode fazer tudo, ela não pode, para o que ela bem entende, ela não pode querer crescer o conhecimento às custas de sofrimento humano. Por exemplo, nas guerras se produziu muito conhecimento científico, mas pesquisando de forma antiética e imoral, né? E pesquisando de forma criminosa. Okay? Então, tem que se ter muito cuidado com isso. E aí, além disso, né, tem as ciências humanas, né? E aí Foucault, um outro filósofo francês, ele faz através de um método que ele chama de arqueologia do saber, né? Ou seja, ele vai buscar na história da humanidade, né, os princípios dos saberes, né? Como eles surgiram, por que surgiram, quais as condições, né? Então, nesse método, né, de arqueológico, né, de buscar o saber, ele diz que existiu na história da humanidade ocidental, obviamente, existiu 3 epistemes, né? E aí episteme aqui não é mais só conhecimento verdadeiro, ele está falando aqui, ele redefine, né, a episteme. Então, para ele, episteme é uma condição de possibilidade dos conhecimentos, é uma estrutura, é uma ordem, é um poder que permite que aquele conhecimento ele emerja, né? E aquele conhecimento seja considerado verdadeiro, ok? Então, para ele existiu 3. Existiu a episteme da Renascença, que entre os séculos XV e XVI, e aí esse conhecimento ele era construído através da percepção de semelhança, né? Observava-se a natureza e via o que era semelhante, e aí se articulava o conhecimento através disso, né, do que era semelhante. Além disso, teve a episteme clássica, entre os séculos 17 e 18, que esse conhecimento se construía através da representação. Tudo que era representável, né, observava-se os fenômenos, observava o mundo, e aí construía uma representação daquilo, né, através da racionalidade humana e através da linguagem. E além disso, teve a moderna, né, entre os séculos 19 e 20, que ele chama de idade do homem, ou seja, quando, né, é o sujeito que constrói
o conhecimento. É o ser humano que constrói o conhecimento. Não é mais nem só pela semelhança e nem é mais só pela representação. Mas o ser humano é o central, né? Ele é considerado o produtor desse conhecimento. E aí é apenas nessa modernidade que o ser humano toma também a si mesmo como objeto do conhecimento. Antes era a natureza, antes eram os fenômenos, e aí na modernidade, né? A modernidade Foucaultiana, né? Entre o século XIX e XX. Porque a gente sabe que do ponto de vista histórico, modernidade é outro período. Né? Então, apenas nessa episteme moderna, né? Melhor dizendo, né? Apenas nessa episteme moderna, conceituada pelo Foucault, é que o sujeito, o ser humano, toma a si mesmo como objeto do conhecimento. E aí emerge o que ele chama de ciências humanas, o que a gente entende também como ciências humanas. Qual é o grande problema? O problema é que você não pode pegar o método das ciências naturais, né, ou das matemáticas, e aplicar aos fenômenos humanos, porque o ser humano é fluido, ele muda, né, ele não tem tanto, o fenômeno humano não tem tanta previsibilidade quanto tem um fenômeno natural, né, ou como tem uma equação matemática, ou um dado estatístico. Né? O ser humano ele é muito variável. E aí é um dos problemas e também é o que fomenta as críticas às outras ciências. As outras ciências criticam muito as ciências humanas, dizendo que, até afirmando não ser ciência, mas é óbvio que o que é sistemático, é rigoroso, tem método, e aí cada ciência vai criar, né, a sua própria metodologia. Portanto, não existe o método das ciências humanas, existem os métodos da ciência humana. Então, cada ciência humana vai criar a sua metodologia e vai criar também, por consequência, o seu próprio objeto. Por isso é tão vasta e por isso é tão variável. Ok? Então, com isso, né, eu fico por aqui. Esse conteúdo está entre as páginas 254 e 262 do livro de vocês. Né? Eu espero que estejam todos bem e até mais.